Olá, 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 bom dia. Estamos ao vivo com Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Hoje, como vocês sabem, Helena tá de férias. Hoje é o último dia das férias dela. Então, na quinta-feira ela já está de volta. E nesse período em que ela tem de férias, nós temos convidados especiais para participações muito especiais. Já tivemos o Florestan Fernandes, já tivemos o Luiz Costa Pinto, o Joaquim de Carvalho, e hoje temos o querido e muito competente analista Jefferson Miola, que está aqui nos bastidores e já entrou, já aí pontualmente já estava presente para a nossa conversa. Jefferson Miola, está me ouvindo? Bom dia. Opa, Mário, te ouço perfeitamente. Quanto tempo e quanta alegria estar aqui contigo outra vez. Obrigado pelo convite. O Jefferson Miola é presença habitual nos programas da TV 247, às quintas-feiras, no Giro das 11, não é isso também? Não é? Estou certo, Exato. Jefferson? Exato. E o Miola sempre aporta muita qualidade para os comentários dele. Então, é uma satisfação, um privilégio, uma alegria ter de volta o Miola. Nós já compartilhamos alguns momentos de análises e de alguns períodos mesmo em que dividíamos um espaço no Giro das 11. Exatamente. E depois eu saí para outras atividades e o Miola continua ainda sendo presença muito requisitada. A TV 247 precisa engolir o Miola alguma vez Que exagero. abusar mais da qualidade do trabalho dele. Amigos, é o seguinte, hoje, bom, Helena e Mário Vitor continua e Helena volta na quinta-feira. Ao que eu estou informado, ela volta na quinta-feira. Mas a gente continua fazendo o programa do jeito que a gente faz, com esses convidados muito, muito, muito especiais. Antes de qualquer coisa, queria pedir a vocês que chegaram agora, que deem os likes, compartilhem, enviem comentários, sugestões, observações aqui na área de comentários. E como as pessoas estão dizendo coisas assim, Miola é gênio, as pessoas estão dizendo que adoram seus comentários, como a Giana Soares. Aí, um gaúcho não jamais esquecerá, meu contemporâneo, um dos poucos gaúchos que me orgulham. Muito bom. É o seguinte, eu queria pedir também então, que enviem superchats, deem o like na transmissão, compartilhem, apertem o sininho para receber notificações e, se quiserem, tornem-se membros da imensa comunidade do Brasil 247. Você pode doar pela chave pix@brasil247.com.br. Você pode também se tornar membro e pode também enviar super stickers e super chats. Vamos começar logo a nossa conversa com o Jefferson Miola e o tema desse nosso programa, na nossa manchete está o seguinte tema: após o G7, Lula encara o Centrão. Então, a ideia é essa, né? Depois das complexidades do G7, o Lula vai ter que enfrentar as dificuldades, as complexidades da situação interna brasileira e desse presidencialismo que nós vivemos. Eu queria começar, para a gente esquentar, Miola, falar um pouco do desempenho do Lula no G7. A impressão que o Lula foi
a minha impressão pessoal é que ele foi um as no G7. Foi um sujeito que conseguiu, ao mesmo tempo, manter a atitude de neutralidade do Brasil, porque é o que é possível e é o que é recomendável para um país que se dispõe a ser negociador e contribuir para a paz. Então, era difícil, porque esse G7 foi montado, de certa maneira, para justamente eliminar a neutralidade de alguns países, inclusive a do Brasil. E, por outro lado, ficou a situação do Zelensky, não é, Miola? Não, eu também concordo inteiramente com essa tua caracterização, não é? Que ela é bem precisa, né, Mário? Esse G7, né, ele tinha um propósito e, inadvertidamente, surge a presença do Zelensky. Não existem essas grandes cúpulas das principais lideranças do mundo, especialmente, né, de 7 países mais ricos, esse grau de improviso. Quer dizer, a presença do Zelensky, ela era algo preparado previamente. E isso foi um resultado que parte da imprensa colonizada destacou como sendo uma espécie de uma humilhação do presidente Lula em relação ao Zelensky. Né? Isso integra, não é, um script que estava desenhado, inclusive alguns veículos da mídia internacional já destacam, não é, que foi uma espécie de uma pantomima armada pelos Estados Unidos para constranger, não é, o presidente Lula e o Brasil, forçando, não é, uma posição pró-OTAN, né, e pró-Estados Unidos. Eu acho que, de maneira geral, a presença do Lula no cenário internacional, ela em regra, não é uma presença muito marcante. Eu acho que a gente tem que falar sem esse cabutinismo, mas nós estamos diante do maior líder popular contemporâneo, né, do mundo. Sim. E é esse o personagem. Tem o Xi Jinping, um grande estadista, tem o Papa Francisco, um grande estadista, e tem um personagem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande estadista, que pensa, né, o seu país no mundo e pensa o mundo, né, nesses tempos presentes gravíssimos de ameaça fascista. E o Lula não fugiu à regra no G7, né, ele faz discursos magistrais, eu acompanhei, além de acompanhar os discursos, eu li posteriormente. São 3 peças magistrais de geopolítica, né, e de uma opinião sobre o estado das coisas, o estado das artes, o estado do mundo contemporâneo. Ele denuncia o neoliberalismo, ele denuncia a fome, e ele termina, inclusive, a sua participação no G7, né, destacando aquilo que é de uma obviedade ululante, mas que, evidentemente, as potências ignoram para exercer esse seu domínio, né, geopolítico internacional. O G7 ele não é um organismo, né, das Nações Unidas. O G7 é um clube de amigos ricos, né, e que se autoatribui, tem a presunção de imaginar que ali é que se desenrolam as grandes questões mundiais, embora, de fato, ali são centros mundiais de poder que determinam a condição da barbárie do mundo, mas ali não tem uma legitimidade, né, do ponto de vista legal do direito internacional para deliberar sobre assuntos que deveriam ser deliberados no contexto da ONU e que o próprio Lula denunciou nas suas intervenções. É um organismo que carece de legitimidade e sofre de uma obsolescência porque ele não responde, na terceira década do século XXI, aos desafios para os quais ele foi criado em 1945, né, no imediato pós-guerra. Então, e o Lula, inclusive, evoca o papel não só do Conselho de Segurança da ONU, mas da Assembleia Geral da ONU, para debater imediatamente, né, isto que é um tema central da conjuntura internacional, que é o tema da guerra. Eu não preciso esperar a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Anual, em setembro. Por que não fazer já imediatamente? Por que o G7 tem que ser reconhecido enquanto foro para debater isso e não a própria ONU? Então, eu entendo, Mário, que essa tua expressão que o Lula foi um as, né, do G7, o Lula foi magistral mais uma vez, mas não só pela sua performance pessoal, mas por colocar os temas centrais, não é, no seu devido lugar e colocar as coisas, dar o nome das coisas como elas de fato são. Não é? E isto confirma, portanto, a expectativa que o mundo tem do papel e do desempenho que ele terá no mundo, não é? E de um ressurgimento do Brasil no cenário internacional, de onde ele jamais deveria ter saído,
né, e foi conduzido a essa situação de uma verdadeira pária internacional por conta do governo fascista militar presidido pelo Bolsonaro. Fiquei impressionado também, Miola, com ao que parece, a unidade da diplomacia brasileira. O comando da diplomacia, para mim, surpreendente. Firmeza, rigor, clareza da sua posição, ao mesmo tempo articulada com o presidente da República e com... Achei como nunca o Lula no controle das declarações, de acordo com essa linha da diplomacia e dele próprio. Uma complexidade que funcionou da formulação até a expressão das opiniões. O Lula ficou menos, como é que eu posso dizer, freelancer ali, sabe? Jogado para falar o que lhe dava na cabeça. Não, ele foi em todos os pronunciamentos retilíneo e sem abrir mão da agressividade, não, mas da assertividade necessária. Isso. Como você falou, até mesmo questionando o palco em que ele estava. Exatamente. Corajoso, né, Mário? Corajoso. Então, mas aquele corajoso sem aventura envolvida. Sim, muito perspicaz, não é? E muito. Não, é exatamente isso. A diplomacia brasileira, que ela tem uma característica, né, de ser uma diplomacia bastante profissional, né, em que pese, evidentemente, as suas idiosincrasias, como todas as instituições, essas carreiras típicas de Estado, não é? Elas produzem, não é? E elas têm uma relação, digamos, endógena, não é, que favorece em certas culturas problemáticas, idiosincrasias, mas a diplomacia brasileira ela tem um grau de profissionalismo muito importante, uma formação, né, ultra qualificada. Né? Nós tivemos uma experiência desastrosa, né, e ruinosa durante o período do governo anterior, mas isso é a exceção à regra. Né? Foi uma exceção a mais de século, né, desde Rio Branco, né, na tradição diplomática brasileira. Mas ela tem uma condição que é uma condição de uma espécie de uma diplomacia presidencial, além das questões de Estado brasileiro, que o Itamaraty, com exceção desse breve período recém-passado, recém-superado, né, mantém, que são posições clássicas do Brasil no mundo, em relação, por exemplo, à questão palestina, né, à autodeterminação dos povos, né, a questão da paz mundial, ao tema de Cuba. Né, então, o Brasil tem essa posição, né, tradicional, mas o Lula adiciona, né, este componente, né, que é de uma percepção muito clara que ele tem, né, do papel da integração do Brasil no concerto das nações como um dispositivo para a realização dos seus interesses domésticos. O Lula faz essa combinação dialética entre a política doméstica e a política externa, né, a sua interdependência para viabilizar os interesses nacionais, porque as relações que o Brasil qualquer país estabelece, né, com países vizinhos ou com países distantes, elas são relações de interesse, não são relações baseadas num romantismo. Claro que tem amizade, relações de cooperação, etc., mas relações internacionais elas são fundadas em interesses, né, que são legítimos de cada país no contexto internacional. E esses interesses que o Brasil procura em escala internacional, eles correspondem à busca de possibilidades de concretizar, a partir dos aportes de fora para dentro do país, os seus interesses domésticos. E o Lula faz isso com uma maestria extraordinária, né, e posiciona o Brasil, né, num topo do reconhecimento internacional, onde ele chega com altivez, ele chega, né, com muito ativismo político, mas, sobretudo, né, com uma perspectiva não colonizada, de independência, né, de autonomia em relação e de não alinhamento em relação às principais potências do globo. E eu vejo essa diplomacia que o Lula desempenha, né, ela cada vez mais relevante, ocupará,
né, no contexto dos temas centrais que a humanidade enfrenta, a crise climática, a questão da fome, da miséria, né, da desesperança no mundo e, sobretudo, o enfrentamento ao surgimento da extrema-direita e do fascismo nesses tempos que nós vivemos, a diplomacia que o governo do presidente Lula desempenhará, essa diplomacia presidencial, será cada vez mais bem-vinda e parte de grandes soluções das equações que o mundo enfrenta hoje. Exato. A situação era complexa, a questão da neutralidade, por causa dos fatores envolvidos. Era muito fácil aderir às teses do G7 ali e simular uma amizade ou uma concordância que não seria sincera. O Brasil e Lula, a diplomacia brasileira, a posição oficial da diplomacia brasileira é de neutralidade e de se oferecer como negociadora de uma paz. Por outro lado, o Brasil pertence a uma certa área geográfica de influência americana, mas isso não impede que o Brasil exerça suas opiniões com independência. Ainda falando outra coisa, há forças que não estavam na reunião do G7 que são fundamentais nesse conflito, como a China e principalmente a Rússia. Países que são politicamente muito relevantes e que são economicamente muito significativos. A Rússia, tanto pelo petróleo, como derivados e como os famosos fertilizantes. E a China, por tudo. Inclusive pelo fato de estar desviando parte das compras que faz nos Estados Unidos para o Brasil. Soja, inclusive, o principal parceiro comercial do Brasil e que, ao que parece, pretende aumentar o fluxo de comércio com o Brasil, tanto exportando quanto importando do Brasil. Ou seja, Lula, como sabemos, é também, e não poderia deixar de ser, um vendedor das coisas do Brasil. Não pode ignorar essa realidade, a política, talvez a principal, mas essa outra tão importante, talvez, quanto que é a realidade econômica e essa evidente disputa com os Estados Unidos no plano comercial em relação à China. Disputa que o Brasil já está acostumado a ter, porque sabe que os Estados Unidos são um fator que pode ser complicador da situação interna brasileira e por razões, inclusive, comerciais, industriais e estratégicas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da manutenção da independência e da neutralidade brasileira. Além do que, o Brasil quer se manter viável como um possível negociador, ou participar do grupo de amigos da paz ali na Ucrânia. A situação era muito complexa e eu quero dizer que eu fiquei surpreso, orgulhoso com a integridade da posição brasileira, a unidade e a integridade da posição brasileira. Nos diplomatas, na assessoria internacional do presidente Lula, nos movimentos ali feitos, com uma consciência impressionante. Porque o Brasil, às vezes, me dava a impressão de que, ao falar com um interlocutor, dizia uma coisa, e, ao falar com outro interlocutor, dizia outra. Agora, não. O Brasil foi na toca do leão e disse assim: olha, eu não participo desse jeito que vocês querem que eu participe. Sinceridade antes de tudo, a amizade continua, mas não contem comigo para incentivar o que vocês querem, que é o apoio à guerra, é o apoio ao armamento. E falo isso na cara de vocês. O Brasil se valorizou nesse encontro. Claro que a mídia entreguista, a mídia, você pode dizer o que for, atlanticista, subordinada ao Departamento de Estado americano, vai ter solavancos. Mas o fato é que isso me surpreendeu e deve ser reconhecido como essa firmeza
uma certa segurança que o Lula demonstra, que é uma consciência do papel do país no mundo, e um projeto também de que país ele Exatamente. é. Então, isso me surpreendeu. E, por último, né, Vimola, às vezes o Zelensky parece que foi uma surpresa, como você disse, uma espécie de algum acerto que houve ali para encaminhar essa pressão sobre os países não alinhados, inclusive a Índia, Indonésia e outros, mas também teve ali, eu acho, sabe, um detalhezinho, um movimento de mídia, assim, uma espécie de golpe para a mídia, um pouco para desviar o assunto da derrota em Artyomovsk ou Bakhmut, naquela região estratégica. Era no mesmo momento em que a derrota estava sendo declarada e reconhecida, ele estava em Hiroshima Isso. para criar um outro evento de mídia que disputasse com aquele outro em relação com a derrota em relação a Bakhmut. Miola. Não, mas isso, o Zelensky é um vigarista internacional. Não pode ser levado a sério, né, Mário? Ele é um vigarista internacional, ele se presta a esses espetáculos, né? Ele está desempenhando uma guerra por procuração, né? E portanto ele é beneficiário, né, deste cortejo que ele recebe, né, especialmente da União Europeia, da OTAN, né, que inclui também os Estados Unidos. Então não é um personagem, né, que a gente possa dizer que tenha, né, que mereça o respeito. A atitude que ele teve de ser um marionete nesse jogo, né, de cena para produzir aquilo que essa imprensa colonizada, né, tratou como sendo, né, um desapreço ao presidente Lula, ou o que quer que seja, ele é um personagem que se presta a esse papel menor. Não é? Ele está sendo alguém contratado para produzir essa guerra, não é? E é esse o papel, digamos, subordinado dele no mundo. Né? Mas eu acho que as coisas, como tu bem destacaste, as coisas ficaram nos seus devidos lugares, né? Embora essa tentativa de impor uma derrota simbólica ao Brasil e ao presidente Lula e à sua diplomacia, né, tenha sido tentada, o resultado final ele não foi esse, porque o Lula não só, né, demonstrou a sua disponibilidade para conversar com quem quer que seja. Imagina se o Lula conversa até com seus algozes, né, no período recente aqui no Brasil, você não conversaria com qualquer outro personagem, né, mesmo que menor, da política internacional. Né? E, por outro lado, denunciou claramente que ali não é o espaço, né, para se decidir um tema que interessa ao conjunto do mundo e da humanidade, né, e não pode excluir nada menos que 25% da população mundial, né, que é um país representado pela China, por exemplo, e que é a principal potência econômica hoje, levando em consideração, né, o preço de paridade em dólar. Então, eu acho que o Lula jogou o melhor jogo, né, e levou um campeonato no campo do adversário. Né? Ele fez um golaço e ele afirma isto que é uma trajetória de uma política internacional irrepreensível, irretocável, não é? E com intervenções, não é, que foram destacadamente, não é, as melhores intervenções havidas nesta cúpula. Tocou nos temas urgentes, centrais, que interessam, não é, ao mundo, né, nos dias de hoje. E portanto, orientou, né, e colaborou no sentido da definição das agendas, né, que esses países e o conjunto, né, do sistema das Nações Unidas deve seguir daqui para adiante. Por outro lado, ele falou que tinha ido lá para falar de meio ambiente e de economia. Exato. Mas aí se falou muito sobre Ucrânia, e aí ele falou assim, sobre Ucrânia, não acredito que as pessoas aqui estão preocupadas com paz na Ucrânia. Em outras palavras, ele falou isso. Eu não acredito. Eu estou vendo aqui as pessoas preocupadas em fazer mais guerra. Então, é interessante que ele tenha essa percepção, a perspicácia de já ali mesmo mostrar que não é um foro sério sobre paz. Eu estou aqui para paz. Vamos falar de paz sobre a Ucrânia. Vamos falar de paz. O Brasil não está aqui para falar de guerra, para topar essa conversa que vocês estão querendo que eu apoie.
Eu não vou apoiar isso que vocês querem que eu apoie. Desistam, minha agenda é outra. Olha só, então foi algo que o Brasil não fez concessões, não fez concessões, e dá para perceber também o seguinte, que o Brasil, Miola, ele se habilita como, sabe o quê? Como um candidato, junto com outros, a liderar o Sul Global nesse concerto, digamos assim, em que Índia, a própria China, Indonésia e outros países são considerados para, enfim, expressar uma opinião dos que querem a paz e que podem contribuir para a paz. Nesse sentido, a participação do Lula, a mera presença do Lula já o coloca numa posição. América do Sul e mesmo a América Latina, eu tenho a impressão que isso já é muito claro, mas eu acho que isso extrapola para a África e para outros contextos em que o Sul Global vem a ser, o chamado Sul Global vem a ser considerado. Tudo isso é um balanço de uma viagem que, a meu ver, é muito bem sucedida. É. O Brasil tem uma importância estratégica, né, tanto para os interesses dos Estados Unidos, né, quanto nesse rearranjo no trânsito para um mundo multipolar, né, Sim. superador dessa unipolaridade definida pelo Império Estadunidense. Ocupa, não é, uma situação, seja do ponto de vista demográfico, do ponto de vista territorial, né, e da sua extensão e das fronteiras que ele tem. O Brasil faz fronteiras com 10 dos 12 países, 13 países da América do Sul. Né? Então é um continente onde o país tem a maior população, o maior território, e faz fronteira com 10 países, e ele é uma peça-chave para qualquer operação, né, que se pense a política geopolítica internacional e, sobretudo, a construção do mundo multipolar. E o Brasil está no meio dessa tensão geopolítica, dessa luta geopolítica entre Estados Unidos por um lado e Rússia e China por outro, né, onde a China, ela, na minha percepção, ela consegue aportar e oferecer ao Brasil, do ponto de vista pragmático, dos seus interesses de desenvolvimento, muito mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos exerce, não é, uma influência e tenta preservar a sua hegemonia hemisférica baseada na pressão econômica através dos organismos internacionais, né, e do seu poderio militar, mas a China, ela oferece o que os Estados Unidos não têm, que é recurso financeiro para viabilizar o desenvolvimento. A China detém boa parte, né, da dívida dos Estados Unidos e tem uma disponibilidade financeira hoje para desenvolver projetos em escala planetária, especialmente, né, voltados aqui para a nossa região. Então, isso não significa, não é, um alinhamento subordinado a quem quer que seja, e o Brasil não faria isso jamais, mas significa escolhas muito pragmáticas que qualquer país deve fazer, não é, no contexto da sua integração e especialmente dessas lógicas de disputa por poder internacional, onde ele pode buscar as suas conveniências dentro dessa disputa, que ela tem uma legitimidade em si, que são grandes potências que estão disputando a hegemonia, não é, mundial, e nós queremos que seja um mundo cada vez mais multipolarizado e menos, né, concentrado em modos unipolares de exercício de poder. Então o Brasil pode ser enormemente beneficiado por isso, e eu acredito, Mário, que em termos financeiros específicos, a China, ela representa hoje, não só para o Brasil, mas para o continente americano, sul-americano e também para o continente africano, a melhor possibilidade, né, de que esses países dessas regiões possam se desenvolver com apoios importantes da China. Bom, tem um problema da penetração dos capitais chineses, né, e a compra de energia, de água, né, da nossa região para atender as necessidades chinesas. Mas, de qualquer maneira, né, quem pode vincular o país a um processo virtuoso de aquisição de novas tecnologias, desenvolvimento de novos sistemas de produção não dependentes unicamente, né, de commodities e de minérios, pode ser exatamente a China. Os Estados Unidos não têm essa condição mais. E exatamente por isso que os Estados Unidos vêm perdendo cada vez mais essa condição, né, de uma potência incontestável no mundo. É um hegemon que está em crise. Né? Não estou dizendo aqui que será num passe de mágica
que haverá a quebra, né, desse poder unipolar dos Estados Unidos. Mas nós estamos diante de um processo e esta substituição dos intercâmbios comerciais do dólar por moedas locais, ele é um passo muito importante para diminuir o poder que os Estados Unidos exercem no mundo, porque retira um componente integral da estratégia de dominação imperial no mundo, que é exatamente a aplicação de sanções a quem os Estados Unidos consideram os seus inimigos. Se tu retira o peso do dólar no mundo, tu retira muito, né, o poder dos Estados Unidos de continuar exercendo essa sua hegemonia com base na coerção, né, e formas violentas de imposição aos países que ele considera seus inimigos, né, de sanções que são inaceitáveis, inclusive são ilegais do ponto de vista das Nações Unidas. Então eu acho que o Brasil ele joga esse jogo e na condição desta da diplomacia brasileira com o presidente Lula, isso tem uma inteligência ainda, né, mais destacada por conta das qualidades do talento, né, inato que o presidente Lula possui. Para a gente fechar esse ponto, né, o Zé Mendes fala, o Zelensky é um cômico profissional, não é político. Faz o papel de homem de palha dos Estados Unidos da América a destruir a Ucrânia e atacar a Rússia. Aí eu só lembraria também sobre esse aspecto, né, alguém comentou que ele parece um garoto propaganda da camiseta Hering. O fato dele não ter aparecido na reunião que marcou com o Brasil. Ele ter, sabe, fugido da reunião e ainda foi irônico diante do fato, quando foi perguntado, ele não respondeu porque não foi, não se desculpou e ainda disse, acho que eles ficaram chateados, né? Isso é uma coisa assim, ofensiva mesmo, não é? O presidente Lula, sem graça, disse, talvez ele tivesse tido um outro compromisso na mesma hora, mas, gente, como um chefe de Estado se comporta dessa maneira, não é? É inqualificável. Mostra a baixa qualidade do material que os Estados Unidos estão usando na guerra da Ucrânia. Material humano também, não é? Essa liderança, onde vai essa liderança? Desse jeito, não é? O Brasil talvez tivesse outro desdobramento essa reunião se o Zelensky não tivesse faltado, não é? Talvez o Brasil pudesse vacilar nesse momento, diante da presença física do presidente ucraniano. Mas acho que ele acabou ajudando, num certo sentido, acabou mantendo, dando mais certeza ao presidente Lula em relação à atitude que tem que ter nesse momento. Vem coisa por aí. Mas vamos mudar o assunto, Miola, para essas complexidades agora se transferem para o Brasil, onde há uma semana em que será testada a chamada, o suporte, o apoio que o governo tem no Congresso em diversas instâncias, não é? Há várias votações e processos de análise em andamento aqui no Congresso Nacional que dependem de apoio parlamentar sólido para que o governo consiga cumprir suas promessas, desenvolver seu plano de governo, Lula consiga os recursos e a estrutura necessária para desenvolver o seu programa. Talvez, o mais saliente de todos seja o começo do exame do arcabouço, do chamado arcabouço fiscal, das regras fiscais de administração dos grandes números, dos grandes agregados de dívida, receita, intenções de pagamento, gestão da dívida pública, gestão da dívida global e da dívida líquida ao longo dos próximos anos, em função da arrecadação. O grande plano do ministro Fernando Haddad vai para exame no Congresso. Já começou a ser examinado pela Câmara, que decretou regime de urgência na semana passada, com uma votação expressiva, se eu não me engano, 367 a 5.
367 a 102 foi essa a votação do regime de urgência. Então, essa urgência já está vigindo, já está vigorando, e vamos para esses exames. Há também questões importantes administrativas de medidas provisórias a serem examinadas nos próximos dias também. Até 1º de junho, essas medidas provisórias têm que estar autorizadas pelo Congresso Nacional sob pena de elas serem anuladas. Inclusive, há aí a própria questões ligadas ao meio ambiente, a questão agrária, não é? A própria reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a incorporação da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que encontra resistências dos pecuaristas, dos agricultores da área do agro, não é? E tudo isso para ser examinado nos próximos dias, para não falar do possível início do exame do marco temporal. Então, é uma pauta carregadíssima, e o que é importante, além de tudo que já é importante do que eu descrevi, é que o governo vai precisar de apoio, tem uma base sua, segura, relativamente estreita, e precisa de votos, maioria necessária para a aprovação dessas diversas medidas. Vai ser um teste, há negociações em curso, e não sei, Miola, até que ponto, o que é mais difícil disso. Me parece que, eu diria que pela aprovação da urgência, me parece, e com as negociações em andamento, me parece que a regra fiscal é aquela que tem condições de seguir com maior celeridade e sem maiores atropelos. Qual é a sua opinião? Mário, se o Lula nada de braçada no cenário internacional, né, ele aqui no cenário doméstico enfrenta dificuldades muito significativas, né? Eu tenho, digamos, cada vez mais um otimismo mitigado, né, em relação a essa dinâmica desse período histórico que nós estamos vivendo. É importante a gente, isso que tu mencionas, né, da realidade que nós temos de curtíssimo prazo, já dessas 2 próximas semanas, porque no dia 2 ou 3 de junho vence o prazo de 120 dias para a apreciação das medidas provisórias, dentre as quais aquelas medidas que alteram parte da estrutura tributária, mas também as que propõem modificações na montagem do Ministério, né, do governo. E que, por exemplo, se não for aprovado, se não for votado, né, passa a vigorar a situação anterior, ou seja, o Ministério, tal como nós temos hoje, ele deixa de existir. Não terá Ministério das Mulheres, não terá Ministério da Igualdade Racial, né, não terá o Ministério de Planejamento, não terão vários órgãos, né, e várias estruturas que foram montadas pelo presidente Lula quando ele instalou seu governo. Então, nós estamos diante de uma situação muito problemática. Eu acho que tem uma realidade que ela acompanha o governo e vai perdurar nesses próximos 3 anos e meio, que é a seguinte: o governo ele foi eleito na sua coalizão de 11 partidos com 120, 126 deputados. Isso que conforma uma base parlamentar genuína, né, do governo eleito em 30 de outubro do ano passado, nessa coalizão de 11 partidos. Bom, este quórum de 126 parlamentares, ele não é suficiente nem para aprovar leis ordinárias que precisam do quórum mínimo, e menos ainda para defender o governo de eventual tentativas de impeachment, que precisaria de 172 parlamentares. Importante, menos ainda para fazer mudanças constitucionais que sejam capazes, né, de reverter esses retrocessos, né, extraordinários que foram perpetrados não só no período do governo fascista militar, mas também desde o golpe de 2016 com o usurpador Michel Temer. Então, esse é um ponto de partida para a gente considerar no estado das artes, né, na política nacional hoje. Por outro lado, né, o governo fez
uma concessão de ministérios, né, para partidos, inclusive do campo conservador, não só de centro-direita, mas de direita, alguns que, inclusive, flertaram com o fascismo e que compõem o governo. Isto, no entanto, não tem representado, não é, uma contrapartida do governo, a concessão de ministérios não tem representado uma contrapartida do governo na forma de votos no Congresso. Uma prova cabal disto foi, por exemplo, a derrota do governo na votação do decreto do marco do saneamento. Nós podemos até discutir a pertinência ou a falta de estratégia de inteligência política do governo encaminhar aquele decreto naquela circunstância. Bom, mas o fato é que o resultado concreto daquela votação foi uma derrota estrondosa do governo, onde 3 partidos que abocanham 9 ministérios, que é o caso do MDB, do PSD, do Kassab e União Brasil, eles têm 9 ministérios. 9. E tem uma base de 143 parlamentares, apenas 9 parlamentares desses partidos votaram com o governo no marco de saneamento. Então, esse é um segundo aspecto, para a gente se dar conta que esse modelo baseado, né, no que era antigamente chamado de presidencialismo de coalizão, que desapareceu, né, nós podemos fazer uma discussão à parte sobre isso, eu tenho uma caracterização sobre esse assunto que eu tenho chamado do que é a emergência, né, a partir do robustecimento dos instrumentos de poder e da força do legislativo, a partir do orçamento impositivo com o Cunha e, finalmente, o orçamento secreto com o Arthur Lira, nós estamos diante hoje que é uma espécie de que eu chamaria de uma deputadocracia. Há um sistema de poder baseado na extorsão e na chantagem e na pressão, que é exercido, né, pelos deputados, por essa deputadocracia, um sistema deputadocrático, que tem na sua liderança, como chefe dessa deputadocracia, ninguém menos que o Arthur Lira, que é um gênio, né, do mal, muito pior do que foi o Eduardo Cunha. Então, eu falo isto, Mário, porque me preocupa enormemente, né, o governo ele está enfrentando uma situação, não é, que é uma situação, inclusive, de destino. O governo está paralisado, não conseguiu aprovar absolutamente nada no Congresso brasileiro, né, nas tentativas que fez o marco de saneamento, sofreu essa derrota estrondosa, né, o governo está sob uma ameaça de que o seu projeto de estruturação do ministério ele seja desfigurado. Veja que, fruto dessas negociações, do poder de chantagem, né, e depressão e distorção dessa deputadocracia, a Conab, ela que estava sendo prevista dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela vai ser compartilhada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, né, ou seja, com os ruralistas, que que continuarão mandando na Conab. Tem a extinção da FUNASA foi cancelada, que é um instrumento, um duto corrupto para essa deputadocracia escoar através das emendas do orçamento secreto, né, os seus esquemas de corrupção e de comunicação com as paróquias eleitorais. A Agência Nacional de Águas, ela está sendo ameaçada de sair do Ministério do Meio Ambiente e ir para o Ministério, né, de Integração Regional, né, e por aí afora. Nós temos uma situação que é uma situação, a transferência, por exemplo, do PPI, que é o Programa de Participação e Investimentos, ele sairia da Casa Civil e iria para o Ministério do Planejamento, para Simone Tebet, por aí afora. Então veja que há um cenário que está prefigurado, que pode ser de dificuldades para o governo e resultado de uma correlação de força extremamente desfavorável. E segundo, né, finalizo, que eu acho que a situação do arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal tem uma apreciação, digamos, que divergente um pouco da caracterização do governo. Eu acho que pode ser um perigo para o próprio governo essa proposta de arcabouço fiscal, por várias razões que estão sendo arroladas, debatidas, né, publicamente, mas ela vai condicionar, vai limitar a capacidade do governo, em última instância, de realizar as políticas fundamentais que foram promessas de campanha e, portanto, poderão produzir uma reversão das expectativas sociais e uma perda da base social de apoios ao governo Lula. Isso poderá nos confrontar com uma situação de governabilidade debilitada, né, logo ali adiante, tá? Nesse próprio exercício 2023 e especialmente a partir de 2024. Mas esta proposta, ela paradoxalmente, ela prova. Por quê? Porque ela é uma proposta das elites, ela é uma proposta das oligarquias e é uma proposta desses que tomaram de assalto o poder de Estado com o golpe de 2016 e fazem do Brasil, né, talvez um dos maiores centros, né, de uma guerra de ocupação, pilhagem e saqueio, né, e o arcabouço fiscal ele é, em última instância, um teto de gastos
né, renovado, reformado, que assegura fundamentalmente o quê? Fundamentalmente o direito sagrado das finanças. Não se toca no pagamento dos juros, etc. Então, Mário, por isso que eu retomo e finalizo essa longa abordagem, mas eu tenho esse otimismo, digamos, mitigado por conta disso, de uma correlação de forças ultra desfavorável do governo, uma realidade, não é, que não é mais de um sistema de presidencialismo de coalizão, é um sistema deputadocrático de extorsão, chantagem e ameaça sobre o governo, né, fundado na corrupção, controle dos fundos públicos do orçamento público nacional, e nós temos uma ausência, né, de parte de um governo que se propõe um governo um governo contra-hegemônico, que seria um dispositivo popular de sustentação. Então, eu tenho muitas preocupações em relação ao futuro imediato do governo do presidente Lula, né, e as suas possibilidades de ele concretizar as suas políticas e realizar o programa que foi eleito em 30 de outubro, sob pena de sofrer uma erosão da sua base social e acontecer aquilo que aconteceu com a presidente Dilma em 2015, um processo acelerado de desestabilização, de perda da governabilidade, e no caso concreto de uma eventual revés do governo do presidente Lula, não é uma derrota do campo da esquerda, não é e do petismo, mas é um risco à própria sobrevivência da nossa democracia, porque nessa conjuntura não tem espaço, né, para setores, digamos, democráticos da direita. Nós estamos falando aqui que, do outro lado, quem aparece e beneficia de uma conjuntura de dificuldades para o campo da democracia e do progressismo, não é a direita, é a extrema-direita, é o fascismo, e ele volta com plena força, né, para ocupar o governo brasileiro. Vamos por aí mesmo. São 10h47 da manhã desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Nós estamos ao vivo aqui na TV 247 com Helena e Mário Vitor e Helena, hoje com a participação muito especial do Jefferson Miola, nas férias da Helena Chagas. Muito obrigado pelos comentários, pela audiência, deem likes, compartilhem e podem enviar comentários, observações. Eu queria dizer o seguinte, de fato, a partir desse cenário aberto pelo Jefferson Miola, nós estamos diante de uma espécie de drama existencial mesmo, do governo Lula, já ao final do seu 5º mês de existência. É um encontro com a verdade agora. Como diz alguém aqui nos comentários, me perdoem por não estar lembrando agora quem foi, ou encontrando aqui, o Luiz Matos. Pois é, de que adiantou as alianças? Luiz Matos quase que faz uma espécie de drama ser ou não ser, hamletiano, do governo Lula. Pois é, de que adiantou? Agora que nós vamos ver, não é? Agora que a onça vai beber água e ver se as alianças são alianças de apoio ou se elas são alianças de domínio, de avanço sobre áreas do Estado e sobre a própria política eleita em outubro do ano passado, sobre as próprias promessas daquela campanha eleitoral, o sentido daquela campanha eleitoral. Se elas vão ser caminhos para a efetivação positiva daquele programa de governo escolhido pela população, ou seja, democrático, ou se elas serão um caminho para a traição daquilo que foi escolhido em outubro. E se o caminho escolhido pelo governo Lula de emendas, liberação de emendas, agora houve uma grande liberação de emendas recentemente, operada, inclusive emendas remanescentes do governo Bolsonaro, de acordos havidos durante o governo Bolsonaro. E houve também... O orçamento secreto é uma droga viciante, Mário. Exato. Ele é uma droga viciante, eles não conseguem abandonar isto. E quanto mais eles ganham, mais eles precisam, não conseguem livrar do vício. Esse é um drama existencial do governo. E corrija se eu estiver errado.
São 100 milhões por cada deputado? Ou estou Não, enganado? neste ano 2023 está previsto 46,2 bilhões de reais, o que corresponde a 41 milhões de reais por parlamentar. Isto imagina-se um mandato parlamentar, né, que gere 42 milhões nas suas paróquias eleitorais, fazendo clientelismo eleitoral e corrupção a céu aberto, Codevasf, Funasa e por aí afora. Agora sim, viu, Mário, eu acho assim, que o problema central, o Luiz Matos pergunta aqui sobre de que valeram as alianças. Eu acho que nós estamos diante de uma situação de uma classe dominante que não tem absolutamente nenhum compromisso com a democracia. Eles circunstancialmente se aliaram ao Lula. Eles sabem que o fracasso do governo Lula não volta o PSDB, não volta uma direita palatável, não volta uma direita democrática. É a extrema-direita, é o fascismo que retorna ao poder. Eles sabem disso. Apesar disso, né, eles forçam o governo ao governo executar o programa que foi derrotado. Veja que eles se aliaram à candidatura Lula e Alckmin, né, para conter a escalada do fascismo, mas eles têm uma condição, o apoio deles vai até, né, o momento em que isto não modifique, não ameace a continuidade desse padrão de roubo, de saqueio, de pilhagem do país aberto com o golpe de 2016. Veja que não existe, eu acho, Mário, no mundo contemporâneo, um país que tenha sido roubado, saqueado, dilapidado como o Brasil. Seja pela política, pela destruição da lei trabalhista que ofereceu ao capital um padrão de acumulação, né, e de uma taxa de lucratividade inaudita com a destruição da lei trabalhista, seja na forma das privatizações escandalosas, a entrega do pré-sal, a entrega da Eletrobras, os fundos públicos que são drenados na forma dos juros pagos, da dívida com taxas de juros escorchantes. Esse é o padrão de saqueio e pilhagem, que ele só tem uma equivalência na história do Brasil, do meu ponto de vista. Esse padrão de roubo do nosso país, ele só tem uma equivalência com o período colonial, da extração primária das riquezas, do roubo que foi promovido aqui, junto com a escravidão, e transferido as rendas nacionais e riquezas nacionais, né, para a Europa. Ele só tem essa equivalência. E a classe dominante brasileira, essas oligarquias, essa escória, ela não quer abrir mão desse padrão. Então, eles querem fazer com que o governo Lula governe com o programa que foi derrotado. Eles não aceitam que o governo Lula governe com o governo que foi vencedor e que declarou à sociedade brasileira uma esperança de corresponder ao atendimento das urgências nacionais. Eu, do meu ponto de vista, é isso que está acontecendo. As alianças não funcionam. Prova está que eles aprovam aquilo no Congresso, né, somente aquilo que diz respeito ao quinhão que nos interessa. Então, eles vão aprovar o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal é uma espécie de um direito sagrado para os capitais, para as finanças. É isso, vamos ser claros. Eles são contra a modificação da independência do Banco Central. Eles são a favor do retorno da Conab para o Ministério da Agricultura e por aí vai. Então, veja que é uma situação, e nós temos diante de uma situação que é um ator novo no sistema político brasileiro, que não é o Congresso, não é um semipresidencialismo, não é mais presidencialismo, e menos ainda parlamentarismo. É um sistema deputadocrático. Nós vivemos hoje um poder assimétrico em que os deputados se auto-empoderaram por meio de um dispositivo ultracorrupto e bilionário, que é o chamado orçamento secreto, que sequestra atribuições que são típicas do poder executivo e passa a fazer, né, a gestão dos fundos públicos e do orçamento nacional e, portanto, inviabiliza o governo. Prova está que eles renunciam até a hipótese, o Arthur Lira fala isso com todas as letras. Esse modelo baseado em entrega de ministérios para ter apoio acabou. Nós precisamos de emendas. Eles são viciados em emendas. É uma droga que viciou esses caras, eles não vão renunciar a isso. Então, veja que eu acho que é uma situação que o governo se encontra, me desculpe essa, digamos, interromper, mas é uma situação que o governo se encontra, na minha percepção, muito dramática, né, que diz respeito ao seu futuro, pode desconfigurar o projeto de governo e, portanto, cobrar um custo no imaginário social do próprio Lula, e aí há uma desconstrução da imagem do Lula. Eu acho que eles não vão apelar para um caminho do impeachment, eles querem impor uma derrota semiótica, uma derrota da biografia do Lula,
inviabilizando o Lula, com essa guerra, esse terrorismo financeiro que faz esse bandido do Banco Central, esse bolsonarista, né, a manutenção da taxa de juros, a pressão que fazem os militares, né, essa pressão que faz a deputadocracia, e agora também uma pressão dos Estados Unidos, que apoiou o Brasil para evitar, né, o descalabro, a barbárie, aprofundamento da barbárie com o Bolsonaro, mas diante das escolhas de independência e de neutralidade do Brasil, os Estados Unidos também são um fator de pressão, né, interna para nós. Então eu acho que esse é um contexto que nós estamos e que, lamentavelmente, Mário, nós não temos e não teremos aquilo que seria necessário para um governo de recorte popular com um papel de salvação nacional, de reconstrução da democracia, que seria um dispositivo popular de apoio. Não temos isso. Não existe isso, e eu dificilmente acredito que nós teremos condições de curtíssimo prazo de ter isso. O mundo do trabalho mudou, a derrota do movimento sindical, a derrota do mundo do trabalho, há uma letargia na sociedade, uma incapacidade de que os setores populares, democratas e progressistas se mobilizem e consigam contrarrestar o que a extrema-direita faz. A extrema-direita está mobilizada, ela tem um caráter de massas popular, o fascismo é popular, né, e ela está profundamente engajada, né, e ativa, não só nas redes sociais, ela está também ativa nas instituições, na institucionalidade democrática e, sobretudo, nas ruas. Ela tem força, né, popular de presença na cena pública. A eleição do Lula se deu num contexto feliz, né, de conseguir a mágica de vencer a eleição nesse contexto desfavorável, né? Um pouco. Talvez até o Bolsonaro tenha perdido a eleição, e que o Lula tenha efetivamente vencido. Mas quem podia vencer era justamente o Lula, e hoje essa é uma realidade, ainda bem. Agora, claro que será um governo. Aí nós vamos ver nos próximos dias, mas é provável que seja um governo que terá que negociar questão a questão, não terá uma base, não terá uma. E precisa verificar o que fazer com os seus ativos em relação a isso. Se vai continuar passivamente alimentando uma máquina que joga contra o próprio governo e compartilhando cargos, posições de poder, partes da máquina pública, com gente que joga na oposição e que tem um outro programa, ou se vai aí se render à realidade de que não tem maioria e de que aí precisa estabelecer uma guerra mesmo, permanente, contra seus opositores, onde eles estiverem, inclusive abandonando as ilusões de que tenha uma maioria, de que possa vir a ter, e as ilusões de que esse tipo de estratégia de emendas e de compartilhamento da máquina pública possa gerar o apoio político que ele tanto necessita. Isso é um encontro com a verdade. Então, vai ser bom, mesmo que implique duras realidades e duras revelações, vai ser bom ter acesso a essa situação. Mas eu queria dizer o seguinte: o Lira foi aplaudido de pé no encontro da Lide em Nova York nesse fim de semana, quando prometeu que não iria ceder em nenhuma das medidas neoliberais, isso aí. as privatizações, em nada ele cederia. Então, essa talvez eu acho que seja, até para além das emendas e da máquina pública, é a ideologia neoliberal, exatamente, a ideologia que comanda, infelizmente, esse Congresso, e que essa ideologia se sente poderosa, capaz de dominar e manter o seu garrote sobre o país, sobre as suas injustiças, sobre tudo que caracteriza, infelizmente, o nosso Brasil. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro com o Jefferson Miola. Gente, as mensagens são imensas aqui, inúmeras mensagens saudando você, viu? Saudando a sua presença, querendo que você apareça de vez em quando aqui conosco. E Miola, eu queria te agradecer muito, foi um privilégio, foi uma alegria revê-lo e contar com a qualidade da sua participação. Muito obrigado, Miola.
Eu que te agradeço, Mari, depois de muito tempo sem nos encontrarmos, para mim foi uma alegria equivalente a essas saudades. Um abraço bem grande a ti e toda a comunidade 247. Um abração. Obrigado, Miola. A gente fica agora, então, com o Giro das 11, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Voltamos na quinta-feira, já com a volta também da Helena Chagas ao Helena e Mário Vitor e Helena às 10 da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau, até lá.